Pois é, Carol, é muito grande esse montante, né? A gente trouxe até mais cedo e o ministro Flávio Dino reclamava, ele tinha que dizendo que jamais teve o tamanho desarranjo institucional com dinheiro público, e ele fala o seguinte, que somadas as emendas de 2019 até 2024, dão 186 bilhões de reais. E até uma coisa que eu queria destacar, Carol, que você falou mais cedo, o próprio Flávio Dino fala na decisão dele, você destacou e eu fui procurar exatamente a frase, que é: o Brasil tem um sistema de governo absolutamente singular. Falando dessa distribuição de emendas, mas a gente trouxe uma arte para poder explicar o que são essas emendas, porque a gente fica falando de emenda, e a gente não sabe. A gente tem aí, olha, emendas, quantidade de emendas criadas, 5.656 emendas criadas, o total empenhado é de 37,5 bilhões. Quando a gente fala daqueles 49 bi, não significa que isso esteja empenhado, significa que isso esteja pedido, mas o que foi, de fato, autorizado é esse 37 bilhões e meio. O total pago, 23 bilhões e 300, 23 bilhões e 300. Agora, o que são? A gente pode dividir aí em 4 categorias, vocês estão vendo aí. Emendas individuais, que elas são destinadas assim a soluções locais, é bem assim, é aquela emenda para o posto de saúde, para a escola, então ela é destinada à solução local, que eles chamam, e elas são subdivididas em emendas individuais normais e as tais das emendas PIX, que a gente mais ouve falar. Individual normal, ela tem uma finalidade definida, que é o que eu acabei de dizer, ó, é um posto de saúde, ela é proposta por cada parlamentar, só que ela é destinada para áreas de competência da União. Já as emendas PIX, elas têm uma chamada transferência especial. Por quê? Porque elas mandam recursos orçamentários diretamente para os estados, para os municípios e aqui no caso também para o Distrito Federal. Agora, o que pega na emenda PIX? É que não tem necessidade de celebração de convênio. Ela é uma emenda que ela é mais rápida, ela precisa chegar rápido, por isso que é chamada de emenda PIX. Então, ela precisa chegar mais rápido, aí fica mais difícil também de ter aquela transparência, aquela rastreabilidade, justamente porque você nem precisa celebrar, por exemplo, um convênio. Emendas aí de bancada. Então, é de autoria dos estados. Os estados se reúnem e fazem emendas de bancadas destinadas aos seus estados e são são destinadas a projetos estruturantes. O que é isso? Projeto grande, sabe? Assim, é um projeto que é uma ponte, sabe? É uma estrada. Então, são projetos grandes para o estado. Emendas de comissão são apresentadas pelas comissões técnicas. Então, aqui no Congresso, a gente tem assim, a Comissão de Educação. Então, você faz emendas destinadas só para aquela área, só para comissão de educação, por exemplo. Então, é destinada a assuntos temáticos. E de relator. São emendas que, na verdade, é para correção de erro. Às vezes tem algum erro, alguma omissão, então ele precisa corrigir isso e aí a emenda de relator. Agora, eu queria só destacar que nessa brincadeira toda, nessa fatia toda dessa pizza, as emendas individuais, que são as normais, e as emendas PIX, elas pegam quase 58% desse orçamento aí de emendas, ou seja, as emendas do próprio parlamentar pegam quase 60% dessas emendas. E aí se explica essa briga toda também, né, Carol? Porque quando você tem 60% dos recursos destinados a emendas individuais, onde eu sou a dona da emenda e eu destino essa emenda para onde eu quiser, sem você conseguir rastrear diretamente, facilmente e sem você ter toda a transparência, fica muito mais fácil, por exemplo, eu mandar emendas que possam ser mal utilizadas. Porque as pessoas não conseguem rastrear, as pessoas não conseguem saber para onde eu estou mandando. Outra coisa, antes da decisão do Supremo, você sequer precisava dizer quem era o autor.
da emenda. Agora o Supremo diz, sim, você precisa dizer, ela é individual e justamente por ela ser individual, ela tem que ser individualizada, ela tem que ter um sujeito. Então agora essa decisão do Supremo também, porque antes o que acontecia? Você recebia esse dinheiro, destinava rapidamente para onde você queria, no caso, por exemplo, das emendas PIX, sem celebrar qualquer convênio, e esse dinheiro chegava. Você não sabia quem tinha mandado e você não sabia para onde esse dinheiro tinha ido. Ele simplesmente chegava. Qual é a razoabilidade disso? Nenhuma, né?